Então, dando continuidade, então, e demorou mais ou menos umas 4 sessões, um mês. A gente fala no mês linear, porque ele tinha algumas faltas, principalmente quando a gente começava a entrar em contato com os conteúdos, ele tinha um processo de evadir. Então, nesse momento, ele fez a suspensão. A partir do momento que ele conseguiu falar, olha, ele entendeu, isso é a fala dele, o que o Rogério falou, olha, eu não sei porque minha mãe não me ama, ou se ela não me ama, mas na época, pela faixa etária dele, já um jovem adulto, já indo para o segundo ciclo, ele falou, olha, agora eu compreendo, é dela, não é meu. A hora que ele falou isso, é dela, não é meu, e ele dando continuidade à verbalização dele, eu tenho que avançar, ele falou assim, eu tenho que seguir em frente, porque se eu for ficar, porque se eu não vou conseguir mudar o olhar dela e o sentimento dela comigo, então eu preciso sair. Então aí foi o momento crucial onde ele fez a primeira transição, ele passou pela primeira etapa da redução fenomenológica. Ele, de uma certa forma, conseguiu suspender. Tá vendo que não é tão simples, não é de uma hora para outra? Então ele fez a suspensão. Ele conseguiu avançar, ele conseguiu passar. A partir daí, a gente, claro, parabeniza. Ele falou, olha, na nossa intervenção psicoterapêutica, a gente tem uma questão que a gente trabalha que é o avanço do paciente quando ele consegue compreender e a partir daí realmente avançar. Então, no caso dele, ele fez a suspensão. Não aquela suspensão, eu sei qual que é a demanda. Não, mas no caso dele, a demanda era uma demanda mais bem elaborada. E ele chegou. É diferente. É um insight. Esse insight ele é diferenciado. Aí a gente passou para que ele fizesse a mediação e a contemplação, a admiração nas situações. Qual que era a segunda etapa, então? A partir daí a gente entrou a fala com ele e falou, olha, Rogério, a partir daí você vai ter que fazer uma mediação. Você vai ter que mediar. A demanda existe, ela não vai deixar de existir. E a partir daí, como você vai mediar a sua vida e você vai conseguir avançar e ter uma qualidade de vida, consequentemente viver e melhorar e os problemas que você está vivenciando, eles avançarem. Então, a partir daí a gente entrou com a proposta com ele de que haveria necessidade dele porque ele evitava ir nos locais que tinha bebida, ele evitava ir nos locais que propiciavam essa compulsão no âmbito sexual dele. Então ele evitava, então ele estava fugindo do problema. Então a partir de agora o que acontece? Ele vai ter que saber estar num ambiente onde o problema existe. Só que aí que foi o problema desse caso. Então é importante, por que eu estou trazendo esse caso? A gente tem que compreender que a gente faz a proposta. E a gente acha que todos os casos vão ser lindos e maravilhosos. Então, qual seria o objetivo agora dele? Seria que ele entendesse, olha, eu suspendi a origem da demanda lá, da depressão, a partir daí eu vou mediar, vou estar nos locais, vou conseguir conversar com a mãe, iria conversar com a mãe dele, entender o processo do pai com a mãe, mediar a relação com a companheira, deixando essa questão, essa particularidade da substituição da figura da mãe pela da namorada e ter um respeito e não essa simbiose que afetava essa constituição relacional. E a partir dele, se ele quisesse terminar ou continuar, é uma demanda dele. Aí que foi o problema. A gente começou a trabalhar mais 2 meses, ele não avançou, ele não conseguiu fazer o próximo pulo, que aí ele precisava fazer o segundo pulo da suspensão. Ele foi para mediação. Da mediação ele precisava fazer o segundo pulo, fazer a estabilidade e a partir daí as outras demandas da vida dele iriam acontecer. Então, na mediação, qual que foi a nossa proposta? Ele estar nos espaços, conseguir lidar com os problemas, enfrentar os problemas e mediar as situações a partir do que é possível para ele. Porque ele não tem controle de todas as situações. Ele não conseguiu. Aí na última sessão que ele compareceu no consultório,
Aí a gente falou, olha, você não está avançando. Ele voltou a utilizar drogas, ele faltou 3 vezes. Ele não conseguiu, porque começou a entrar no conteúdo mais bem elaborado. Então o que aconteceu? Ele voltou atrás? Não, ele já tinha feito o avanço da suspensão para mediação, mas ele não conseguiu, de uma certa forma, passar essa etapa. Então, a gente observa no consultório que suspender e passar para mediação de migração é difícil, mas é plausível, mas ele não conseguiu. Ah, mas então, professor, como que a gente vai entender didaticamente? Se ele tivesse conseguido enfrentar, entender, que ele terminasse com a namorada, que ele ou que ele ressignificasse o relacionamento, entendesse que ele gostava dela, mas que ele estava com ele, de uma certa forma, ele tinha que estar com ela por estar com ela, não por ela ser a figura da mãe, ele avançaria, ele conseguiria ir em locais que tinham bebida alcoólica, ele conseguiria beber e não, consequentemente, utilizar drogas e procurar mulheres profissionais do sexo. Então, ele seria o avanço dele. Aí daí ele iria para estabilização e recolocar-se no mundo. A partir aí ele deu o primeiro pulo. Se ele tivesse dado o segundo pulo, Rogério, dado esse pulo para a questão de ir nos locais, conseguir estabelecer, admirar o ambiente, respeitar a sua particularidade, aí a gente ia para recolocação e estabilização do ambiente. Aí onde ele, de uma certa forma, ele conseguiria entender a dinâmica que o circundava, estar nos espaços, ter acessos e não utilizar as drogas. E na compulsão sexual, ele conseguiria ter relações sexuais prazerosas, não, de uma certa forma, não só o prazer relacionado com a droga. Então, porque a gente lembra o que? A compulsão sexual dele era só satisfeita a partir em consonância com o uso das drogas. Então, o que a gente observa? Essa particularidade, essa necessidade desse indivíduo, ele não avançou. Então, o que é importante a gente estabelecer? Importante a gente estabelecer que no quadro específico desse indivíduo, desse sujeito, nosso paciente Rogério, ele não avançou. E é um processo que a fenomenologia discute. Não é achar que todo caso vai ser lindo, maravilhoso, todo paciente vai terminar o processo psicoterapêutico. A gente tem que entender que vão ocorrer incertezas e o próprio terapeuta ele precisa falar, olha, eu tenho que entrar no consultório, fazer o meu trabalho, sair do consultório e não carregar essa angústia de não ter avançado no caso, ok? Próximo vídeo explicar o que é para vocês estarem estabelecendo, o que é para estar relacionando.